Salve, salve nação! Que vídeo que eu separei aqui pra vocês, galera! Esse vídeo aqui me faz sentir mais orgulho ainda do Flamengo. Caras, você viu que o Rafael Sobis falou do Flamengo, ex-jogador? Impressionante, cara. Ele só falou a verdade. Eu vou aplaudir ele aqui depois. Vocês viram o que o Denilson Show falou do Flamengo? E o Baldasso, vocês viram o que o Colorado, Fabiano Baldasso, falou do Flamengo? É impressionante, cara. Eu vou trazer aqui para vocês agora o que todos eles falaram. Temos aqui a segunda parte do programa Jogo Aberto da Band, com debate, né? E eu vou deixar os links na descrição como créditos. Sem perder tempo, vamos lá pro vídeo, né? Se você gostar, deixa o like, tá bom? Como eu sei que você vai gostar, então nem vou falar mais nada. Simbora. Flamengo ficou. Ei, tu aí que tá rindo da derrota do Flamengo. Vem cá. É inveja, né? É inveja. Eu sei porque eu também tô. Imagina a gente ter que admitir que o time do Flamengo é muito bom. Imagina a gente ter que admitir que tudo que o Flamengo tá colhendo ele plantou e ele merece. Imagina a gente ter que admitir que o nosso time tá anos-luz atrás do Flamengo. Meu caro, o Flamengo hoje mostrou, escancarou para nós o quanto vai ser difícil competir com eles. O Flamengo ficou muito próximo de cravar a bandeira do Flamengo como campeão do mundo, contra um dos times que mais encanta no mundo. Meu caro, a gente tem inveja. E quando a gente olha para o nosso umbigo, a gente vê que a coisa tá feia para os nossos clubes, seja em organização, estrutura, ou simplesmente porque existe um Flamengo que tá nadando de braçada. Parabéns, Rafael Sobis. Cara, foi o único que eu vi falar dessa forma, cara. Admitindo que teve inveja, cara. Porque o Flamengo estava onde todo mundo queria estar. Ó, só falou verdades. Parabéns ao Rafael Sobis. Para doer mais ainda o nosso coração, o Flamengo vai seguir ganhando. A gente vai seguir sofrendo. A gente vai seguir sofrendo. E a gente vai seguir com inveja. E pior coisa que tem, pior sentimento que tem, é a gente rir de algo que a gente não consegue fazer. Putz. E a gente tem inveja. O Flamengo vai seguir forte. Caraca. Que droga! Eu não sou flamenguista. Mas como um ex-jogador, essa é a verdade. Falou muito a verdade. Aí, rapidinho, sem zoeira, tá? Não vou zoar. A gente teve Mundial de Clubes recentemente e todo mundo achou que os brasileiros passariam vergonha, e agora a gente teve a final da Intercontinental aqui com o Flamengo, time brasileiro envolvido contra o PSG. Primeira coisa, o futebol brasileiro não passou vergonha em nenhuma das duas competições. O Interclubes com o Flamengo fez frente, obviamente sofre um pouco, teve vários recortes no jogo ali do Flamengo ser melhor, pior. Isso é a grandeza e a atenção do grande jogo, né, de uma grande final. As penalidades, o goleiro foi incrível. Óbvio que fica uma frustração, uma tristeza, né, muito grande, né, por ter suportado ali os 90 minutos, a prorrogação e chegar nas penalidades e perder dessa forma. Mas orgulhoso do futebol brasileiro acima de tudo, né, porque todo mundo pensa que o futebol brasileiro ia passar vergonha, né, lá no Mundial de Clubes e agora no Interclubes, e o brasileiro fez frente, cara. Os times brasileiros, né, na ocasião do Mundial de Clubes o Fluminense foi o mais longe, e agora no Interclubes aqui o Flamengo fez frente com um time muito bom, que é o PSG. Então, assim, parabéns aos envolvidos. Vida que segue. Só fazer uma análise em relação a essa crítica que a maioria faz, né, de que o futebol brasileiro está muito distante do futebol europeu, em algumas coisas assim, mas quando tem a oportunidade de um europeu junto com um brasileiro se enfrentarem, isso não ficou tão claro assim, né? Então, parabéns ao Flamengo pelo jogo que fez. Um grande time, o time do Flamengo é muito bom, tem muita técnica e fez um jogo bem interessante contra o Paris Saint-Germain.
Vida que segue. Vamos tentar ter um olhar positivo pro futebol brasileiro. É nóis. Mais tarde tem Copa do Brasil. Falou bonito, Denilson, hein? Parabéns, Denilson. Falou muito bem, cara. Agora eu vou trazer aqui o Baldasso. Fabiano Baldasso, galera. Link na descrição. Inscreva-se lá no canal dele. Vamos aqui ouvir o que ele falou do nosso Mengão, cara. Vamos lá. Flamengo mudou a história do futebol brasileiro. Estamos vivendo um momento de transição histórico de todo o andamento do futebol brasileiro desde que ele começou a existir. Nós vivíamos uma realidade na relação com o futebol europeu que foi constante, com alguns eventos sazonais e que hoje entra numa normalidade que faz com que o curso da história parta para um outro movimento. O futebol brasileiro teve grandes momentos no futebol mundial, né? Estamos falando do Intercontinental, do Mundial. Porra, logo hoje eu estou falando isso. 17 de dezembro, o dia que o Internacional comemora mais um aniversário, 19 anos, da conquista do Mundial contra o Barcelona, do Ronaldinho Gaúcho, que eu considero a maior vitória de um clube brasileiro na história. Mas foi sazonal. O Internacional não faz parte da turma do Barcelona. O São Paulo não faz parte da turma do Barcelona, que já ganhou o Intercontinental, e do Liverpool, que ganhou o Mundial. O Corinthians não faz parte da turma do Chelsea. O Santos do Pelé, em determinado momento, por qualidade técnica, fez parte do futebol mundial muito mais pelo nome do Pelé do que qualquer coisa. Mas quando eu estou falando que o curso da história muda, e eu cito o Flamengo, eu não estou falando só da bola. Eu estou falando da instituição e do poder. Instituição e poder. O Flamengo não fez uma partida sazonal contra o Paris Saint-Germain, que é o melhor time do mundo. O que o Flamengo fez com o Paris Saint-Germain se tornou normalidade para o Flamengo. Este é o poder do Flamengo hoje. Não quero jogar confete para mim, mas eu digo há 20 anos o seguinte. Antes do novo Flamengo de 2019 para cá, eu sempre disse: o dia que o Flamengo se organizar, vira um dos maiores clubes do mundo. Com o potencial que o Flamengo tem, o Flamengo teve gestões horrorosas, o dia que o Flamengo se organizar, vira um dos principais clubes do mundo. 45 milhões de torcedores, um clube que é atração no mundo inteiro, as pessoas vão para o Rio de Janeiro, de qualquer lugar do mundo, querem ver o Flamengo no Maracanã. Era só se organizar, era só ter gestão, e o Flamengo fez esse processo. E, pasmem ou não, o Flamengo hoje é um dos maiores clubes de futebol do mundo. O Flamengo hoje disputa poderio com os maiores clubes de futebol do mundo. E eu vou repetir, eu não estou falando só da bola, porque da bola, sazonalmente, nós vamos ter grandes times que vão ganhar deles. O Santos do Pelé, o Inter do Fernandão, o São Paulo do Rogério Ceni. Tem vários exemplos na história. Mas não é normalidade. O Flamengo, a partir de agora, ou destes movimentos dos últimos anos, se torna um grande clube do futebol mundial. Eu vou repetir, falei 3 vezes aqui, não transcorri ainda sobre o que eu quero dizer, que eu não estou falando só da bola. O Flamengo contratou jogador por 25 milhões de euros. O Flamengo contratou jogador por 25 milhões de euros. Gurizada, clubes médios da Europa que vêm contratar jogadores no Brasil não pagam 25 milhões de euros. 25 milhões de euros para cima é o que paga o Real Madrid e o Barcelona para contratar jogador brasileiro. Times de primeira linha da Europa. Vocês estão percebendo? O Flamengo passou a ter poderio financeiro para concorrer com os principais clubes de futebol do mundo. E isso para o Flamengo virou normalidade. O Flamengo, num patrocínio master da camisa, fatura quase o que o Inter e o Grêmio faturam no total um ano inteiro. O Flamengo tem um orçamento batendo 2 bilhões daqui a pouco. Da dupla Grenal é 450 mil. O Flamengo chegou lá. O Flamengo cumpriu aquilo que se imaginava pudesse fazer pelo seu tamanho, pela representatividade que tem dentro do futebol brasileiro e sul-americano. Senhoras e senhores, o Flamengo é hoje um dos maiores clubes de futebol do mundo. E não é pelo jogo que fez contra o PSG. É pelo que virou. É pela sua competência por gestões e o tamanho que adquiriu. E mudou a história do futebol brasileiro. Agora é um outro momento. Digo com toda a segurança do mundo que o Flamengo é hoje um dos 10 maiores clubes de futebol do mundo. Bota ele na mesa com o Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid e esse pessoal lá. O Flamengo hoje, porque sempre que se fala de futebol europeu,
Esses tempos aqui no Inter, o Vitão tem uma proposta do Sevilha. É impossível recusar sair do Inter e jogar na Europa no Sevilha. Mas eu vou dizer, o Flamengo hoje é maior que esses times todos aí que a gente considerava, dentro de um padrão médio da Europa, maiores que os clubes brasileiros. O Flamengo é maior que todos eles. O Flamengo hoje é muito maior. Assim, o Flamengo não é do tamanho ainda do Paris Saint-Germain, por todos os investimentos que tem, do Bayern de Munique, do Barcelona, do Real Madrid. Mas o Flamengo é do top 10. O Flamengo hoje, tu quer comparar ele com alguém da Europa, compara com o Atlético de Madrid. E olha, não sei não. Não sei não. Tá, Baldasso, tu tá falando isso com algum entusiasmo? Tu é louco da cabeça, isso é péssimo pra nós. O Flamengo vai ganhar tudo a partir de agora. Cara, o Flamengo no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, ele deve ganhar. Libertadores, cara, na América do Sul, o Flamengo em relação a times argentinos, uruguaios, paraguaios, chilenos e tal, é uma vergonha. O Flamengo vai passar por cima, provavelmente vai ganhar a maioria dos títulos. Mas também, velho, olha a Copa do Brasil aí. Tá aí, galera. Quer assistir o restante do vídeo do Baldasso? Link na descrição, tá? A gente assistiu aqui só a metade. Viu? Seguinte, hein? Tem mais vídeo aqui, cara. Separei pra vocês aqui agora. Olha só. Muito bem. É a segunda parte do Jogo Aberto da Band, o debate. Vamos lá, então. Fala aí, Renata Fã. Opa, cadê a Renata Fã? Aí, apareceu. Muitos dizem é loteria. Não é? É verdade. Mas o Safonov, goleiro russo, que foi promovido a titular do PSG, que aqui no apagar das luzes mostramos a escalação, praticamente ninguém entendeu nada do que estava acontecendo. Ele foi o herói nas penalidades, 4 pênaltis. O cara defendeu 4 penalidades. E o Flamengo foi guerreiro, foi pra cima, tentou oferecer intensidade, mas não conseguiu. Pode jogar o campeonato mexicano, né? Agora. O Vira-Lata falando, rapaz. Por quê? Por quê? Ele joga como nunca e perde como sempre, né? Vai fazer o quê? Não, mas Nossa, só quem fala, bicho. O falidinho de Curitiba. a atuação você acha que foi ruim do Flamengo? Não foi ruim, mas o Paris Saint-Germain, meu, os caras entraram naquele modo dane-se. Sempre tem uma desculpa. Os caras pouparam os jogadores. Colocaram o terceiro goleiro. Tiraram o pé, entendeu? Salto alto. Quando eles fizeram o primeiro gol, eles mudaram a postura, recuaram, quiseram administrar. Ficou claro porque o Arrascaeta nunca jogou no futebol europeu. Jogou contra o Bayern, não tocou na bola. Jogou contra o 70 PSG, não jogos tocou na na bola. Então é temporada. isso. Porque o futebol é muito 70 nivelado por baixo. Os caras brincaram, tiraram o pé, pouparam e ainda foram campeões. Não dá pra explicar um negócio desse. Por quê? O que você quer dizer? Cara burro, né? Nossa, não dá pra ouvir um idiota desse, né, cara? Muita besteira, mais uma vez, é inacreditável. Primeiro, o PSG entrou pra ganhar o jogo, ficou muito... E a gente viu. Não, ele abriu o placar, mas depois deu uma segurada. Não, mas entrou pra jogar bola, os caras comemorando pra caramba. Mentira sua. Eu vi o jogo. Segunda coisa, cara, é um jogo que pra mim, na minha opinião, tá, diz muito mais sobre o nível do Flamengo aqui no Brasil também, que mostra assim, cara, se não tentar igualar minimamente, todos os clubes no Brasil, incluindo o próprio Palmeiras, vai ficar muito pra trás. Mas vão ficar muito pra trás, porque é um Flamengo que tá próximo do PSG, assim, em relação à partida que jogou. Fez um jogo bom contra o PSG. Disputou, pelo menos. Disputou, jogou bola, cara. Foi lá e disputou. Teve time que vai passear. Porque teve time que E o vai turista passear uruguaio? Semana passada tem o turista holandês no Brasil, o turista uruguaio Cara, lá. o Arrascaeta, quantos jogos ele fez na temporada? O pênalti foi dois. E foi pênalti? Foi pênalti. Foi pênalti! Não foi pênalti, chefe? Não achei que foi pênalti, não. Eu achei Agora, independentemente de qualquer coisa, Renata, Olha quem fala, né? O torcedor do Galinho, cara. Pelo amor de Deus, né? A canela dele. não tem como. Você pode pegar no continente, não tem nada que se aproxima do Flamengo pra dar um calorzinho no PSG como deu ontem. Palmeiras não? Tem, não. Palmeiras quase ganhou do Chelsea, irmão. Não sei se você sabe recentemente. Assim como o Flamengo. O Flamengo empatou. O Flamengo perdeu. É vice igual o Palmeiras. E aí, doutor? Não, é sim, é vice igual o Palmeiras. O Flamengo não perdeu. E outra. É campeão do mundo. A sua teoria é maravilhosa. Então é campeão do mundo. Você sabe tudo de futebol. Cadê a taça? O Flamengo, o PSG tirou o pé pra ir pros pênaltis. Cadê a taça? Cadê a taça do Não, Flamengo? tem prorrogação Cadê a taça ainda. do Pois Flamengo? mas eles O senhor tiraram falou o que pé. o Flamengo não perdeu. Cadê a taça do Flamengo no Mundial? Eles Cadê? tiraram o pé pra poder disputar no pênalti, que eles queriam provar que o Flamengo batia mal o Não, pênalti. e tem um detalhe, Foi o isso. PSG não tinha ainda essa Copa Intercontinental, esse título mundial, Ele fala ainda não fantasia, pertencia. o que ele E aí fala. eles tinham também já perdido o super mundial do meio do ano, na final o Chelsea levou, eles tinham também, Cicinho, uma motivação. Olha os caras comemorando ali. Aí vai dizer que não. Você olha pela
postura do treinador, a maneira na qual o Luiz Henrique comemorou esse título, assim, aliviado. O Capilanes é daquele que se o Paris Saint-Germain tivesse perdido, ele ia falar, o Paris Saint-Germain não tava nem aí, que o goleiro tava vendo a maneira de bater nos pênaltis na toalha. Mas não tava nem aí, Cicinho, você sabe. Então ele é assim, é oportunista. Os caras não tavam nem aí, não. Olha só. Olha o som de vira-lata no fundo, olha aí. Eu falei antes. Num jogo de final de Mundial, você já viu alguma vez na vida um treinador colocar o terceiro goleiro pra jogar e ainda poupar o melhor jogador do time, que é o melhor do mundo? Você já viu ou não? O Flamengo chegou o São Paulo lá, em 2005, o seu poupou alguém? O Flamengo chegou lá, acho que o mais difícil é descobrir 2 jogos antes, muito mais desgastado do que o Paris Saint-Germain. Para de frescura, para de desgastar. Mas, gente, fica a sensação que o Flamengo perdeu uma grande oportunidade. Claro. Porque conseguiu o mais difícil, que era não perder no tempo normal e na prorrogação. É verdade. E leva nas penalidades. O que você fala quando 4 atletas perdem? O goleiro defendeu, mas 4 atletas não converteram. Entre eles o Pedro. Ele não foi estudado. Quer ver? Dá uma olhada aí. Olha lá. Cadê? Depois o telão aí, Marcelão. Não Como assim? Ele foi estudado. Porque esse menino já pegou 2 pênaltis de 4 jogos. Olha lá. Receba. Contra quem? Contra o Lens, Copa da França, olha lá. Contra o Lens, olha lá. Mas ele só foi titular em 4 partidas pelo PSG. Dura saber e aí ele chega numa final de Mundial e vira o cara, né? Isso tem méritos. E o nome também. dele é Marquito. Mas não dá pra pagar essa campanha do Flamengo, a luta, a disposição e a qualidade do Flamengo. Gente, é isso. Tá aí, galera. Pena que sempre tem um imbecil, né, cara, nos programas pra estragar o debate, né? Que só fala bosta, só fala besteira, né? Que pena, galera. O vídeo tava top, né? Daí chegou em um idiota, daí o vídeo ficou ruim, ficou chato, né? Porque sempre tem que ter um vira-lata imbecil pra falar bosta, né? Mas é isso, cara. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui!